Neste vídeo, eu quero falar sobre uma questão recorrente entre muitas ex-testemunhas de Jeová que, ao saírem da organização da Torre de Vigia, elas não apenas rejeitam os ensinos da Torre de Vigia, mas rejeitam a Bíblia junto. Então, a questão toda é o seguinte: em meu caso específico, seria incoerente para mim rejeitar a Bíblia. Por quê? Porque foi justamente a Bíblia que abriu os meus olhos para ver que os ensinos da Torre de Vigia eram errados. Aquilo lá era uma obra do engano. Então, se foi justamente a Bíblia que abriu os meus olhos, que me suscitou a curiosidade de enxergar além das interpretações do que diziam as publicações da Torre de Vigia, então, por que rejeitar a Bíblia? Infelizmente, alguns confundem as coisas. É até compreensível que isso aconteça, porque eu já estou 10 anos fora da Torre de Vigia e sei muito bem da dificuldade que é da gente encarar a realidade, de que nós fomos enganados, de que toda aquela esperança maravilhosa que eles deram para a gente, aquilo foi uma coisa fútil, inútil. Não a esperança bíblica. A esperança bíblica é uma coisa. Aquela esperança que eles pregam lá é outra muito diferente. Não é a esperança da palavra de Deus de verdade. Então, com relação à questão da Bíblia, de fato, há muitos estudiosos, livros por aí, que tentam desacreditar as Escrituras e, às vezes, com um verniz de erudição, enganam muitas pessoas. Mas analise algumas coisas. Será que se a Bíblia fosse um embuste dos homens, será que tantas pessoas no passado teriam dado a sua vida, o seu sangue, a favor deste livro? Basta nós recorrermos à história do desenvolvimento da igreja cristã desde o primeiro século para cá, e existem excelentes obras, obras de gabarito, conceituadas, eu tenho algumas aqui na biblioteca, inclusive, que atestam que essas pessoas deram a sua vida, depositaram a sua vida porque acreditavam que este livro era um livro de origem sobre-humana. Há bons livros que explicam aparentes contradições que alguns apontam para tentar minar a fé nas Escrituras. Há muita coisa boa que nós, como ex-testemunhas de Jeová, não conhecíamos enquanto estávamos dentro da Torre de Vigia. Então é questão de nós procurarmos pesquisar aquilo que vai edificar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa mente. Eu não estou falando aqui de religião em si, porque se não há uma verdade, ou um padrão que seja verdade, então qual é a verdade? É a mesma pergunta que Pilatos fez para Jesus. O que é a verdade? Porque essa visão pós-moderna de que a verdade depende do ponto de vista pessoal, isso é uma falácia. Se você estiver na beira de um abismo e você achar na sua concepção que a verdade para você é que você pode se jogar da beira do abismo e você vai sair flutuando, né? Flutuando e não vai morrer, isso é uma mentira. Porque você sabe muito bem que, devido à lei da gravidade, se você se jogar da beira do abismo, você vai cair lá embaixo e você vai morrer. Então veja como que o raciocínio pós-moderno é totalmente inconsistente. Eu estou só dando um exemplo bem simples, bem básico, porque eu não quero me estender muito nesse vídeo. É apenas, eu quero dar um elemento, um ponto de partida para você, ex-testemunho de Jeová, ou você que está muito interessado lá na obra da Torre de Vigia, querendo até virar testemunho de Jeová, parar para analisar de que existem basicamente duas coisas separadas. Uma é o que a Torre de Vigia ensina. Outra coisa é o que a Bíblia ensina. E mais, o que as religiões aí que dizem ser cristãs fazem de errado não tem nada a ver com a Bíblia. Até porque, conforme o outro vídeo que eu fiz,
explicando ali a parábola do joio, do trigo e da rede de arrasto, especialmente o joio e o trigo, mostra claramente ali que tanto pessoas, cristãos semelhantes a trigo, como cristãos semelhantes a joio, ficariam misturados. Então, achar que o cristianismo seria perfeito, 100% puro, é outra falácia. Como eu disse lá no outro vídeo, se você ler as 7 cartas que Jesus inspirou João a escrever e mandar para aquelas 7 igrejas da Ásia, todas elas tinham problemas, umas mais, outras menos, mas tinham problemas e alguns muito sérios. E mesmo assim Jesus não rejeitou eles. Então veja que nós temos que aprender a separar as coisas. A Bíblia é uma coisa. O que a religião ensina, o que a Torre de Vigia ensina, o que as religiões aí fazem de errado, o que alguns que se dizem cristãos fazem de errado, é outra coisa muito diferente. Eu, sinceramente, eu não tive motivo nenhum para rejeitar a Bíblia. Até porque, para eu rejeitar a Bíblia, eu tenho que colocar uma outra coisa no lugar. Então, veja só, eu vou colocar o quê? A minha razão? A minha razão vai me salvar de quê? A minha descrença vai me salvar de quê? Vai me ajudar em quê? Vai me edificar de que maneira? Eu estou falando em termos de edificação pessoal. Então, veja só, nós temos que entender uma coisa. A vida é muito mais do que nós vimos aqui, a matéria. Existe um aspecto espiritual. Alguns preferem negar isso e fechar os olhos à realidade. Mas nós sabemos muito bem, especialmente você que já foi testemunho de Jeová, você sabe muito bem que existe uma realidade espiritual. E que essa realidade espiritual, ela precisa ser reconhecida, precisa ser entendida. E só existe uma revelação que mostra o que é essa realidade espiritual, que é a Bíblia. Então veja que, apesar de muitos falarem mal da Bíblia, escreverem coisas contra a Bíblia está aí. Então não misture o que a Torre de Vigia fez com você, te enganou, ou o que as religiões fazem de errado com a Bíblia. São duas coisas totalmente diferentes.